Olá, pessoal! Meu nome é Annelise, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia e eu vou passar algumas dicas para vocês de como contar história, tá? Essas dicas, elas fazem parte do meu estágio do ensino médio, tá bem? Então, bora lá? A primeira dica, pessoal, é de você escolher uma história que você também goste. Então, é muito importante que você escolha uma história onde você também se divirta contando, tá? É importante a criança ver que você está gostando de contar aquela história. Então, escolha uma história que você goste, que te motive, que te anime para você contar aquilo, tá? A segunda dica, ela é uma dica aí bem legal também, bem interessante. Por quê? Ela fala sobre você ler o livro antes, entender a história antes. Por quê? Pelo fato de você saber as entonações, os momentos certos, conhecer já a história, né? Para poder estar contando para as crianças. Porque se você pega uma história para você ler corrida, perde um pouquinho o sentido, né? A gente acaba não trabalhando a imaginação da criança. Às vezes conta muito rápido, às vezes conta muito devagar, né? Então, é muito importante você ler essa história antes. A próxima dica é sobre você decidir quais recursos você utilizar e organizar a utilização desses recursos, né? Então, assim, se você vai usar um fantoche, se você vai usar um dedoche, se você vai se caracterizar, né? O que você vai usar para contar essa história? Se a organização desses recursos, se você vai deixar eles armazenados numa mala, numa sacola, vai pegando no decorrer de contar a história. Se você vai utilizar eles já, vai deixar de amostragem, né, os objetos, se você vai utilizar eles no final, né? Então, escolher os recursos e organizar como que você vai usar, tá? A próxima dica é sobre você escolher o local que você vai contar a história. Então, é muito importante essa questão de você escolher o local. Por quê? Se você vai contar uma história num ambiente aberto, né, no pátio, numa quadra, é um ambiente aberto. Então, você não vai conseguir atingir todo mundo, né, com o som da tua voz. Você vai ter que forçar a voz, acaba perdendo um pouquinho aquele sentido da história, de você contar. A criança já não consegue imaginar, porque já não consegue ouvir, se atentar, né? Então, no caso de um lugar aberto, utilize uma caixa de som, um microfone, né? No caso de uma sala fechada, organize esse ambiente para ficar confortável com a criança. Coloca um tapete, coloca almofadas, né? Para facilitar para para a criança interagir, imaginar, né? O que você está contando, a história que você está contando. A próxima dica eu acho bem legal ela, porque é de você usar música, né? A tua opção de colocar um fundo musical e utilizar os sons, os efeitos sonoros, né? Para determinadas situações que forem acontecendo ali na história. Então é bem legal, fica um sonzinho de fundo, né? Suave aí. Acho bem jóia essa dica também. Mas atente-se para que os efeitos e o fundo musical não fiquem mais alto que a sua voz. Senão vai atrapalhar aí e não vai dar para entender nada também, tá? A próxima dica seria para você ter aquele contato visual, né? Com quem você está contando aquela história. Então, olha para a criança, né? Tenha esse contato, essa visão assim, olho a olho. Porque passa para a criança, assim, reforça as palavras que você está contando, a criança prende mais atenção em você, tá? A outra dica, ela é sobre a entonação da sua voz, né? Então, se for assim, um momento de suspense na história, cabe muito bem você contar mais pausadamente, né? Mudar o tom de voz,
fazer, né, falar mais calmamente ali. Se for assim um momento de alegria, também expor a sua voz, né? A expressão facial também é muito importante para que você mostre o que está acontecendo, aquele sentimento que está tendo naquela história, né? A sua dicção tem que ser clara, calma. Também não pode contar tão devagar e nem tão rápido, tá? É de acordo com o momento, de acordo com o que for acontecendo aí na história. E a última dica, e não menos importante, seria sobre você lidar com as intervenções. Então, como assim intervenções, né? Aquela criança que às vezes te chama, né? Quer interagir, quer perguntar. Então, assim, muitas vezes a gente consegue dar uma driblada, né? Consegue ir, mas haverá casos aonde você não vai conseguir driblar isso, fazer de conta que não houve, né? Então, o que acontece? Você precisa trazer essa criança para ouvir a história de novo com você, para participar com você. Então, você, olho no olho, né? Pega o fantoche, ou o objeto que você estiver contando a história, né? Então, procura trazer essa criança para cá. Espero que essas dicas tenham te ajudado e te ajudem. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau!